Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos, iniciando essa semana, nesse domingo, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 30. Isso é uma curta leitura, te convidamos a acompanhar conosco até o final. E o tema desse capítulo é a restauração de Israel. Nós vamos ver como, apesar da ferida do povo de Deus ser incurável, o Senhor era aquele que iria curá-los. Apesar de não haver remédio disponível para a situação de desgraça, de desesperança e tamanha dificuldade que o seu povo estava atravessando, o Senhor promete que Ele seria a cura do seu povo. Ou seja, o povo de Deus necessita de uma restauração que Deus e somente Deus pode realizar. Então, se você está atravessando um momento na sua vida em que você tomou decisões e vê que agora não tem como mais você voltar atrás, você se envolveu em um problema em que ninguém pode te defender, ou mesmo você se lembra de um familiar ou de um amigo que está em uma situação de desespero, nós queremos compartilhar esse texto para encorajar o seu coração, lembrando que o nosso Deus é um Deus de segundas chances, Ele é um Deus que torna possível aquilo que para nós é impossível e reverte quadros, muda situações, famílias inteiras com a sua graça e com o seu favor. Queremos pedir ao Espírito Santo agora entendimento para fazermos essa leitura e ao final vamos orar novamente pela sua vida e pela sua família. Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado, Pai, que o Senhor sempre oferece restauração, restituição, renovo, Pai. O Senhor fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram e tudo que fez novo. Então ajuda-nos, Pai, a olhar para Ti como fonte de renovo, de transformação, de restauração, sabendo, Pai, que ainda que tenha situações difíceis, o Senhor é aquele que pode nos levantar, o Senhor é aquele que pode nos restaurar, Amém. O Senhor é aquele que nos dá uma nova história. Então nós colocamos essa leitura e toda a nossa vida diante de Ti, Pai, pedindo, ajuda-nos a viver a vida que o Senhor tem para nós e abra o nosso entendimento para ver com clareza, Pai, os planos, os propósitos do Senhor e o que o Senhor quer comunicar conosco através da sua santa palavra. Nós te adoramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim, então acompanhe conosco a leitura de Jeremias, capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Escreva num livro todas as palavras que eu falei a você. Preste atenção no que nós estamos lendo agora, porque isso vai ser importante para a leitura que vamos fazer nessa semana. O Senhor orientou Jeremias que escrevesse em um livro, ou um rolo, como eles usavam na época de pergaminhos, todas as profecias, as ilustrações sobre as quais nós já lemos, tudo que Deus mostrou a Jeremias, ele pediu que essas palavras fossem registradas em um livro. Certamente vêm os dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, aqui representando a totalidade daqueles que se chamam povo do Senhor. E os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor e não de paz. Pergunte e veja, pode um homem dar à luz? Porque vejo, então, todos os homens com as mãos no estômago, como uma mulher em trabalho de parto? Por que estão pálidos todos os seus rostos? Como será terrível aquele dia, sem comparação. Será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles. Nós lemos alguns dias atrás que esse jugo, inclusive que Jeremias ilustrou, construindo um jugo de verdade com madeira e corda, colocou sobre o seu próprio pescoço para anunciar que Deus colocaria um jugo tanto sobre o povo de Israel como sobre as nações ao redor. Isso se refere a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e a influência, o poder que o império da Babilônia teve naqueles dias. O Senhor promete, eu quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados por estrangeiros. Servirão ao Senhor, o seu Deus, e a Davi, seu rei, que darei a eles. É claro que a menção a Davi aqui não se fala do rei Davi,
que já havia passado há séculos anteriormente, mas assim a promessa do Messias, que viria como governante sobre todo o povo do Senhor. Por isso, não tema, Jacó, meu servo. Não fique assustado, ó Israel, declara o Senhor. Eu o salvarei de um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó voltará e ficará em paz e em segurança. Ninguém o inquietará. Porque eu estou com você e eu o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece e não o deixarei impune. Assim diz o Senhor: seu ferimento é grave, sua ferida é incurável. Não há quem defenda a sua causa. Não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Todos os seus amantes, e aqui está se referindo a povos ao redor com os quais Israel havia feito aliança, como o Egito, a Síria e outros povos, Moabe, Amon ao redor, todos os seus amantes esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo, dei a você um castigo cruel, porque grande é a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Por que você grita por causa do seu sofrimento, por sua ferida incurável? Fiz essas coisas a você porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Mas todos os que a devoraram serão devorados. Todos os seus adversários irão para o exílio. Aqueles que a saqueiam serão saqueados, e eu despojarei todos os que a despojam. Farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Amém. Porque a você, Sião, chamam de rejeitada, aquela por quem ninguém se importa. Assim diz o Senhor: mudarei a sorte das tendas de Jacó e terei compaixão das suas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas e o palácio no seu devido lugar. Essas palavras do profeta Jeremias nós sabemos que se cumpriram logo depois dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel na Babilônia. Deles virão ações de graças e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Seus filhos serão como nos dias passados, e a sua comunidade será firmada diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem, seu líder será um entre eles, seu governante virá do meio deles. Eu o trarei para perto e ele se aproximará de mim, pois quem se arriscaria a aproximar-se de mim, diz o Senhor. Por isso, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, quando acontecesse de o povo de Deus ter um governante, aqui falando do Messias, aquele que viria para pagar o preço da nossa reconciliação com Deus, o Senhor seria então o nosso Deus. Israel e Judá, e aqui representando todo o povo de Deus, não estariam mais numa terra distante, servindo falsos deuses, sendo liderados por outras pessoas que ditavam a agenda deles. Mas o Senhor seria aquele que iria ditar a agenda do seu povo. O Senhor seria aquele adorado pelo seu povo. Um Deus que, apesar de invisível, manifesta o seu poder e se mostra fiel, um Deus de grande amor e misericórdia, um Deus que ajuda o seu povo. E a promessa é de que nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Amém. Vejam a tempestade do Senhor, sua fúria está solta, um vendaval vem e sopra a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará, até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês compreenderão isso. Então aqui Jeremias estava profetizando e talvez o povo não entendia todas essas palavras, mas em dias vindouros eles entenderiam. Outra coisa que me chamou a atenção também foi que Deus fala que sarariam as feridas, curaria. E aí na hora que eu estava lendo veio na minha mente que Jesus fala, né, que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Então ele também foi machucado em favor de nós para pagar esse preço do nosso pecado, essa cura, essa restauração
para Israel, essa restauração que vem também sobre as nossas vidas, como filhos de Deus, vem através desse sacrifício de Jesus. A ferida dele trouxe cura para as nossas feridas também. Jeremias está da parte do Senhor falando e escrevendo essas promessas para que elas pudessem ser lembradas no futuro, de que toda iniquidade, todo pecado, toda má decisão gera más consequências. Se o povo de Deus estava escolhendo maus caminhos, servindo deuses falsos ou de alguma maneira escolhendo viver distante desse relacionamento pessoal com Deus, as consequências para eles seriam ruins. Mas como a Rafa lembrou bem, o próprio Jesus veio como Deus em forma humana para pagar o preço da nossa reconciliação, do perdão dos nossos pecados, apagar o nosso passado e nos dar pela sua graça vida nova. Amém. E essa vida nova não é algo que nós podemos conquistar por nós mesmos. É sim nosso papel aceitar humildemente o agir de Deus em nossas vidas, mas a promessa para um povo cuja ferida era incurável, para quem não havia remédio para suas cicatrizes, para quem não havia ninguém que pudesse defender a sua causa. É a figura como de uma pessoa que procura um advogado para o ajudar numa causa e não encontra ninguém. A situação é tão grave, tão desesperadora que ninguém quer e ninguém pode ajudar. Mas o Senhor diz: eu serei o seu Deus, eu vou te curar, eu vou trazer a restauração de que você necessita. E é por isso que eu e a Rafa queremos orar por você e pela sua família, por essa situação em que já não há mais quem possa trazer uma provisão, abrir uma porta ou ministrar cura, seja a situação de uma enfermidade física ou seja uma situação de desestruturação do seu lar ou alguém de quem você se lembra que se envolveu em um problema tão sério que parece que já não tem mais saída. Vamos colocar diante do Senhor, apresentar esses nomes, essas causas ao nosso Deus, porque Ele é o Deus que faz possível o impossível. Amém. E a restauração do povo de Deus, como vimos nesse capítulo, depende de Deus apenas, dele e somente dele. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Vamos orar juntos? Vamos. Pai, nós te damos graças. Amém, porque Senhor, lembramos Jesus. Com essa leitura de que o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Amém, o Senhor Pai. É grande, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente além do que nós podemos te pedir ou mesmo imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. O Senhor é soberano, todo-poderoso. Sim, e para o Senhor, Pai, nós voltamos nossos corações nesse momento para te entregar nossas vidas, nossas famílias e também cada nome, cada causa que são lembrados em oração agora diante do Senhor. Sabendo que o Senhor é Deus, que faz possível o impossível. Amém, Deus que Pai. abre portas onde não há portas. Amém, que traz Senhor provisão Jesus. sempre mais do que nós precisamos e antes de precisarmos. Obrigado, é meu diante Senhor. do Senhor que nos rendemos e apresentamos as nossas causas. Eu e a Rafa concordamos em fé com todos aqueles que com o coração quebrantado agora buscam a tua vontade, buscam, Pai, restauração para o seu lar, restauração para uma pessoa amada, cujo nome é apresentado ao Senhor. Amém, agora. Pai, recebe, Contempla, Pai, essa pessoa, essa causa, Pai, cada Jesus, família representada por esses que oram conosco agora. Jesus, Nós oramos Pai, por sobre cura, Pai, por jovens, aqueles Pai. que estão enfermos. Pedimos que o Senhor toque desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Amém, e Pai, manifeste assim o seu seja, em poder nome do de Senhor, Jesus. que se chama Jeová Rafá, Deus que cura, e nenhuma Amém, enfermidade Senhor, em é nome incurável de para o Jesus, meu Senhor. Pai. Pode ser para os homens, pode não haver remédios, mas o Senhor é Deus que cura, que restaura, que dá saúde plena. Oramos por curas emocionais, oramos Amém, por libertação espiritual. Sim, Senhor, em em nome nome do de Senhor Jesus, Jesus. libertação de drogas, Oramos, Pai, Pai. por provisão e Em paz nome nos de lares. Jesus, sim, e pedimos meu que o Pai. Senhor complete em nossas vidas e nas nossas famílias a boa obra que o Senhor já tem iniciado. Cumpra para conosco, Pai, cada uma das suas boas promessas. Sim, Senhor. Cumpra para conosco o seu bom propósito. Amém, Nós Pai, humildemente precisamos rendemos de Ti. nossas vidas e nosso futuro ao Senhor. Pedimos a Tua ajuda, Espírito Santo. E no nome do Senhor Jesus, nós oramos com ações de graças. Muito obrigado, meu Pai. Sim, meu Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe Amém. muito a sua vida, a sua família. Assim Tenha uma seja. semana muito abençoada. Obrigada a todos vocês que deram o desejo de parabéns no meu aniversário, que foi ontem. Foi um dia tão, tão, tão abençoado. Fiz tantas coisas, né, meu amor? Foi Graças um dia a Deus. cheio de Rendeu. atividade, rendeu tanto, desde manhã cedo, que o Thiago e as crianças prepararam um café da manhã para mim. Eu fui fazer atividade física com as crianças, depois com as minhas amigas. Depois à tarde preparamos para receber alguns amigos. Então Deus assim fez muitas bênçãos de ter pessoas que eu amo. Gostaria de ter, igual meus pais, meus sogros, minha cunhada, bem pertinho. Mas se Deus quiser, em breve nós estaremos juntos.
mas Deus fez muita coisa boa, assim, foi um dia muito abençoado. Então, obrigado a todos vocês que deram palavras de bênção, eu recebo todas as bênçãos, que Deus cuide esse próximo ano. Agora eu tô rumo aos 40, ano que vem eu completo 40, né? Nós dois. Nós Graças dois. a Deus pela bênção da saúde, da vida, dos amigos, tanto a bondade do Senhor sobre nós. Nós não temos tudo que gostaríamos, tudo que queremos, mas somos gratos por ter muito mais do que nós merecemos. Sim. E temos provado da bondade, da fidelidade do Senhor. Por mais que haja desafios para cada um de nós, que haja situações, né, que nós ainda esperamos no Senhor, mas o Senhor é bom e tudo que Ele faz é bom. Nós podemos nos lembrar de que o Senhor tem nos sustentado até aqui, tem nos dado saúde, provido mais do que nós precisamos, sempre antes de nós precisarmos. Então nossos corações transbordam de gratidão e de alegria por esse novo ano que se inicia para a Rafa, uma nova estação também. Sim. Aqui para nós estamos no hemisfério norte, chegando agora o verão no Brasil, e no hemisfério sul o inverno. Que seja uma estação de bênção, de boas notícias, Amém. de portas abertas e favor de Deus sobre a sua casa. Muito obrigado por participar conosco e por compartilhar essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Deus abençoe sua semana, sua casa. Nós amamos muito vocês. Um abraço.